celulares baratos que rodam tudo, como um celular top de linha, com um preço de intermediário, ou um celular intermediário com um processador de top de linha. E esses são alguns dos celulares que vamos ter hoje nesse vídeo, sem enrolação. Bora lá pro vídeo. Começando com um celular que entrega bastante pelo preço, a gente começa pelo Moto G34, porque ele já custa na faixa de R$800 e entrega muita coisa. E pra começar, ele traz 128 GB de armazenamento com 4 GB de memória RAM, mas isso pode ser expandido com o RAM Boost até 4 GB. E outra coisa muito interessante nesse celular é a tela, que mesmo ela sendo uma IPS LCD, ela já vai te entregar 120 Hz. Mas o verdadeiro diferencial nesse celular é o seu processador, que é o Snapdragon 695, que já vai dar uma potência muito boa nesse celular, e você vai conseguir rodar praticamente tudo. Ele também tem uma boa bateria de 5.000 mAh, então esse celular tem um conjunto muito bom de processador, tela e bateria, e tem um preço bem baratinho. Mas agora falando de um celular que custa na casa dos seus R$1.600, a gente tem aqui o Poco X6 5G, e essa máquina já tem 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM, e tudo isso na sua versão base. E também uma tela Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização com 6.67 polegadas. Então nele você vai ter uma experiência muito boa em relação à tela, e também uma experiência bem fluida. Ele também já conta com uma bateria de 5.100 mAh, e com isso ele vai ter uma ótima autonomia de bateria, mas isso também por conta do seu processador, que é o Snapdragon 7S Gen 2. E esse processador é incrivelmente bom, e por conta das maneiras inteligentes que ele tem de usar a bateria, ele vai ter uma autonomia boa enquanto estiver usando, e também ele é um processador muito otimizado, e assim ele vai ser excelente para o uso em jogos. Então, como eu disse, ele tá custando ali na faixa dos R$1.600, e por esse preço ele vale muito a pena. Mas agora, se você tá buscando por um celular que tenha mais desempenho ainda, eu te apresento o Poco X6 Pro, que fica na faixa dos R$1.900 ou até R$1.800, e ele traz 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM, e também ele traz a mesma tela do Poco X6 5G, mas ela conta com uma resolução maior e também um brilho mais forte, e assim você vai ter uma experiência ainda melhor com a tela dele. Outro ponto importante para falar é a sua bateria, que é de 5.000 mAh, que já tem uma autonomia muito boa, mas o seu ponto mais forte é o seu processador Dimensity 8300 Ultra, e sem dúvidas esse processador é incrível, porque ele vai rodar tudo da Play Store com os gráficos no máximo, e aqui você não vai ter nenhum problema de travamentos nesse smartphone. E lembrando que ele faz mais de 1.400.000 pontos no AnTuTu, e ele é imbatível pelo preço que ele tá custando. Agora, aumentando um pouco mais o nível, a gente tem aqui o Poco F6. Ele não é diferente do Poco X6 em relação a armazenamento e tela, mas o seu grande diferencial é seu Snapdragon 8S Gen 3, e esse aqui é um dos processadores mais poderosos da Qualcomm nos dias de hoje, e ele marca mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu, e ele é simplesmente incrível, e ele tem uma otimização muito boa para jogos. Ele está entre os melhores processadores do mundo e vai dar conta de rodar tudo. Partindo para celulares que são lançamentos, a gente já tem aqui o Poco X7 5G, e esse smartphone custa na faixa dos seus R$1.700, e já tem uma tela melhor que a tela do Poco F6 e a do Poco X6, tendo agora uma resolução um pouco maior. E agora trazendo o processador Dimensity 7300 Ultra, esse processador já vai dar um desempenho excelente para esse celular, e também sendo um processador bem otimizado para você editar e jogar jogos, fazendo também mais de 700.000 pontos no AnTuTu. Outro ponto que é importante é a sua bateria de 5.110 mAh, que juntamente com o processador irá dar uma boa autonomia para esse celular. Atualmente você encontra ele entre R$1.700 a R$1.900, mas se você encontrar ele na faixa dos seus R$1.700, ele vai valer muito a pena. E finalizando essa lista, nós temos aqui o incrível S23 5G, mas já para começar, ele já tem 128 GB de armazenamento interno com 8 GB de memória RAM. E mesmo que ele seja inferior aos outros smartphones nesse quesito, um ponto forte que não é inferior é a sua tela Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização, que é uma das melhores telas que a gente tem em celulares da Samsung atualmente. Mas o que realmente se destaca nesse celular é o seu processador Snapdragon 8 Gen 2, e ele é absurdamente incrível, e já vai dar conta de rodar todos os seus jogos no Ultra, e também ele até vai conseguir rodar alguns emuladores como o de Nintendo Switch e outros. A sua bateria tem 3.900 mAh, mas por conta do seu incrível processador, ela vai conseguir ter uma autonomia melhor e durar mais. E atualmente você encontra ele por R$2.300. E realmente esse celular foi um grande acerto da Samsung por ela fazer ele por um preço mais reduzido. Então foi esse o vídeo, galera. E lembrando que os links de todos os celulares vão estar na descrição. E os próximos vídeos eu vou fazer eles mais longos, porque eu acabo demorando bastante para editar. Mas foi isso, e até a próxima.